Shalom, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, tá certo? Amigos, neste vídeo eu venho responder a uma dúvida de um internauta que ele perguntou aqui no nosso canal. Uma pergunta que, por sinal, muitas pessoas fazem. E ele diz assim, é o Alexandre Acácio. Ele diz assim, olá, irmão. Preciso da sua ajuda urgente. Sou adventista e ex-batista há 7 anos. Tenho uma dúvida sobre Gênesis 1:5. Eu vi um vídeo de um pastor batista dizendo que a luz que fala no primeiro dia da criação se refere a Jesus. O texto diz: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. O pastor batista usa como base para dizer que a luz é Jesus, para dizer que a luz do primeiro dia é Jesus, é o próprio Jesus, o fato de que em algumas versões, como a Almeida atualizada, no verso 5, a palavra dia começa com letra maiúscula. Então, por essa razão, a palavra dia se refere a uma pessoa, que no caso seria Jesus. Aí ele me perguntou aqui embaixo o que eu acho disso daí, se isso daí tá certo, pediu para me tirar essa dúvida. Se no hebraico existe diferença de letra maiúscula e letra minúscula. Não existe no hebraico isso. E o que esse pastor, eu não conheço, propõe aqui, simplesmente por a palavra estar em letra maiúscula ser uma referência a Jesus, é um erro de interpretação, em minha opinião, tá? Não creio que a luz ali do primeiro dia seja Jesus, ok? E eu vou demonstrar para você, vou responder agora por quê. Primeiramente, o grande problema que muitas pessoas têm com esse texto é porque as pessoas tentam fazer teologia através da língua portuguesa e também de um olhar ocidental sobre o texto. Quando nós olhamos um texto bíblico, principalmente nos livros da Bíblia hebraica, nós devemos entender que existiam estruturas literárias que eram usadas naquela época que hoje não são mais usadas. E que para um leitor que não está acostumado a ler o texto em hebraico e não está acostumado com a mentalidade hebraica, essas estruturas passam desapercebidas. E então as pessoas fazem esse tipo de comentário, irmão Alexandre, como essa pessoa aí que você viu fazendo. E eu vou demonstrar para você como que a estrutura literária do texto nos ajuda a compreender esse texto de uma forma muito simples. Deixe-me compartilhar com você um artigo que eu escrevi há um tempo atrás. Eu não estava ainda nem na faculdade quando eu escrevi este breve texto. Não sei nem se eu poderia chamar de artigo, mas é um breve texto. Tá? Creio que você está vendo aqui, ó, onde eu estou com o mouse, tá certo? Bem aqui, ó, onde estou com o mouse. Veja, aqui eu coloquei um paralelo em língua portuguesa para que as pessoas percebessem o seguinte. Ó, nós temos o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro e o sétimo aqui embaixo. O que acontece? Existe uma estrutura literária no livro de Gênesis, no relato da criação, onde nos 3 primeiros dias Deus cria os espaços. E nos outros 3 dias, no caso, o 4º dia, 5º dia e 6º dia, Deus coloca aqueles que dominariam esses espaços, aqueles que preencheriam esses espaços. De tal forma que a luz não foi criada no 4º dia, de acordo com essa estrutura literária. A luz já existia no primeiro dia. O que acontece no 4º dia é que é dado nomes e é dito de forma agora mais clara e proposital que elas governariam, ok? Então, isso acontece, ok? Aqui nessa estrutura literária, aonde nos 3 primeiros dias você tem os espaços sendo criados e depois no 4º, no 5º e no 6º dia, aqueles que governam os espaços, então, agora
tomam conta. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui, ó o paralelo que eu coloco aqui, ó, primeiro dia, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí você tem, né? Aí você tem os paralelismos que eu coloquei aqui e tudo mais, tá? Aqui então se cria o espaço, e aí disse Deus haja luz e houve luz, tá certo? E aqui embaixo então disse também Deus haja luzeiros no firmamento. Então ele é claro, haja luzeiros no firmamento. Então esses luzeiros vão ocupar o firmamento. Isso é uma estrutura literária, tá? O segundo dia, aqui é onde já o firmamento é mencionado, e aí vai falar das águas, né, do surgimento das águas, vai fazer separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, né? Se faz a divisão. No quinto dia, você já tem aqui dizendo povoem as águas, né? Então, aqui você já tem aves e você já tem animais que povoam as águas no quinto dia. Da mesma sorte, no terceiro dia, então, já vai falar da terra, da porção seca e tudo mais. E no sexto dia, né, vai falar terras, água, porção seca. No sexto dia, você tem a criação do ser humano, que vai governar sobre a terra, sobre as aves, sobre tudo. E aí, então, essa estrutura literária aqui tem o seu clímax no sábado. Então o que acontece é, a luz ela não é criada no quarto dia, a luz já existe desde o primeiro dia, só que por uma questão de estrutura literária, uma estrutura que era comum ao povo daquela época, então você tem os espaços sendo criados nos primeiros dias e sendo preenchidos nos outros dias. E para demonstrar que isso não é a minha mera opinião, eu vou citar aqui 3 grandes eruditos no livro de Gênesis, tá? O primeiro é o erudito judeu aqui, Nahum Sarna. O Sarna vai falar da mesma estrutura, tá vendo aqui, ó? Mesma estrutura, luminares, luz, luminares e tudo, ó. Tá vendo? Vai falar dos dias aqui, ação de criação, ó, tá? Ó, mesma estrutura que eu coloquei. Se você pegar aqui o Jacques Ducan, tá? O Jacques Ducan no comentário dele, deixa eu só mostrar a capa desse comentário do Nahum Sarna aqui, para quem quiser ver, tá? O comentário do Sarna é esse daqui, ó. Deixa eu me colocar aqui, ó, tá? É esse comentário aqui do Sarna, ok? Deixa eu mostrar aqui agora o do Jacques Ducan, tá bom? Ó, Jacques Ducan vai colocar a mesma estrutura, ó, primeiro, segundo, terceiro, sábado, tá? O Jacques Ducan também é um erudito de origem judaica, ok? Aqui tá a capa do comentário do Ducan, ok? Deixa eu diminuir aqui para vocês verem a capa do comentário do Jacques Ducan, tá? Que é um hebraísta conhecido mundialmente, tá? Um semitista. Aqui você também tem o Humberto Cassuto, tá? Que é outro erudito judeu. Cassuto vai falar a mesma estrutura, tá vendo? Primeiro dia com o quarto dia, segundo dia com o quinto dia, terceiro dia com o sexto dia e culminando no sábado. Então perceba, né? Deixa eu me mostrar aqui também a capa do comentário do Humberto Cassuto, que é outro erudito judeu, tá? Ó, o Cassuto aqui, são todos hebraístas especialistas no livro de Gênesis. Você pode pegar o Word Biblical Commentary, vários, isso daqui eu estou mostrando 3 eruditos, tá? 3 grandes nomes da erudição quando se discute o livro de Gênesis, tá? Esses nomes vão ser sempre mencionados quando se discute o livro de Gênesis, e outros nomes que eu não coloquei aqui para não ficar tão maçante, mas é só para mostrar para você que o que eu estou dizendo aqui não é algo na elucubração da minha cabeça. Então essa era uma estrutura comum que existia naquela época, e as pessoas que viviam naquela época entendiam, e hoje pode-se entender também quando se estuda a cultura da época e a forma de se escrever na época, tá certo, meu irmão? Então Jesus não é a luz ali, a luz não foi criada no quarto dia, muito pelo contrário, por uma questão de estrutura literária, ela é mencionada ali como aquela que vai governar então, no firmamento aí nos céus, certo? Até a próxima.